Vamos só falar um deslize aí da fala de Guedes que foi registrada ontem. Isso me chamou bastante atenção. Eu queria te ouvir a respeito disso para a gente até encerrar com essa fala. Ontem, o ministro Paulo Guedes, ministro da Fazenda, ministro da Economia, ele disse, estava comentando uma situação lá de Bolsonaro e ele cometeu um deslize ao falar sobre as propostas feitas por Lula em áreas como o salário mínimo, isenção do imposto de renda, que foi até um dos assuntos aí que apareceu nos últimos dias e que acabou prejudicando o Bolsonaro. Disse Guedes, abre aspas, se fosse Bolsonaro, diria tudo o que o Lula fizer, eu faço mais. Tudo que o Lula fizer, eu faço mais. Porque nós roubamos menos. Nós não roubamos, não é isso? Quem rouba não consegue pagar muito. E aí é justamente essa fala, quando ele fala que o governo Bolsonaro rouba menos que o governo Lula. É um escorregão de Guedes, Josias, ou ele simplesmente é um sincerão? Foi um sincericídio, né? Vamos dizer assim. Sincericídio. É, o Paulo Guedes, Fabiola, ele se transformou ele é chamado no comitê de campanha do Bolsonaro de quinta coluna. Pessoas estão dizendo que ele estragou o segundo turno do Bolsonaro. Isso é voz corrente no comitê do Bolsonaro. Por que isso está ocorrendo? Porque vazaram da equipe do Paulo Guedes os planos tóxicos que jogaram, empurraram o Bolsonaro para a defensiva. Planos sobre salário mínimo, sobre imposto de renda. E a decisão da campanha, por orientação do Bolsonaro, foi a de colocar o Paulo Guedes para falar. Então, ele que explicasse os problemas causados pela equipe dele. Aí o Paulo Guedes andou dizendo que, primeiro, ele admitiu que os planos que vazaram do Ministério são, de fato, autênticos, porque ele disse, atribuiu os vazamentos a algum militante petista infiltrado na sua equipe e disse que toda arca sempre tem um pica-pau querendo afundar o navio. Então, quando ele diz isso, ele fala, olha, os planos estavam lá, mas não era para ser vazado, né? E aí ele sai com uma declaração que mostra a temeridade da decisão tomada pelo comitê quando optou por colocar o Paulo Guedes para falar. Colocar o Paulo Guedes para falar é conviver com a nitroglicerina. Ele não sabe se expressar. E agora, nessa frase, eu quero crer, Fabiola, não sei a proporção, se rouba menos, se rouba mais, mas rouba. Então, ao admitir, depois ele se dá conta de que cometeu o sincericídio. Se eu fosse o Bolsonaro, eu diria que tudo que o Lula fizer eu faço mais porque nós roubamos menos. Aí ele se dá conta do, 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 do sincericídio e fala, não, nós não roubamos. Então, eu acho que ele cometeu um acerto aqui, Fabíola, quando diz que no governo Bolsonaro também se rouba. A minha dúvida é se rouba menos ou se rouba na mesma quantidade, se rouba mais. Agora, o essencial é reter esta percepção do Paulo Guedes. Rouba-se sob Bolsonaro. Acho que todo mundo deve reter esse raciocínio. Uma vez na vida, o Paulo Guedes disse uma grande verdade.